Muito obrigada, bom dia. Eu quero cumprimentar a todos os senadores presentes aqui neste momento, na pessoa da nossa excelentíssima e querida presidente senadora Ana Amélia, e aproveitar para parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que a Comissão da Agricultura vem desenvolvendo e realizando aí em prol do agronegócio brasileiro. A proposta é a apresentação do projeto de modernização da gestão da ministra Cátia Abreu. Nós iniciamos todo esse trabalho de modernização logo no início de janeiro de 2015, onde nós nos encontramos com mais de 5.000 processos parados e pendentes desde 2013. Com isso, nós começamos a desenvolver um trabalho de liberar 4.160 processos num prazo estimado de 100 dias. Encontramos também um ministério que todas as atividades eram desenvolvidas de forma física, e esse ano nós implementamos um sistema eletrônico documental, fazendo com que um processo que gastasse 3 meses para chegar até uma atividade finalística, hoje ele gasta apenas 3 dias. Com isso também, nós fizemos toda uma análise e auditoria em todos os nossos contratos, em todos os nossos convênios, e conseguimos fazer aí uma redução de forma transversal na ordem de 30% em relação aos nossos contratos de terceirizados, passagens diárias. Fizemos uma análise também nas nossas despesas operacionais, tanto na área meio quanto nas nossas superintendências, reduzindo o custo na ordem de 20%. Encontramos aí uma parceria onde nós tivemos que administrar todo o processo de transição do Ministério da Pesca, que aconteceu em outubro. Fizemos uma análise nos seus convênios, reduzindo em 50%, e também no quadro de pessoal, uma vez que o decreto ainda não foi publicado. Liquidamos mais de 80% dos restos a pagar de 2014, uma vez que nós encontramos o Ministério da Agricultura com 1.300.000 de restos a pagar pendentes. É um bi. Com todo esse esforço, nós conseguimos gerar uma economia na ordem de 389 milhões de reais. Em relação aí ao ajuste fiscal, o MAPA recebeu 580 milhões de contingenciamento, mas o impacto real para nós, tendo em vista a economia gerada, foi na ordem de 198 milhões de reais. Meta de 2016. Em 2014, a ministra lançou a Escola de Gestão, 2015, a Escola de Gestão, em agosto. Até dezembro, nós capacitamos 2.500 servidores de forma presencial. Com o processo de inovação, nós implantamos uma plataforma de educação à distância, e a nossa meta é formar 12.000 servidores, através da educação à distância e também de forma presencial. Estamos ampliando também a nossa matriz educacional, uma vez que a ministra estabeleceu um critério que todos os gestores passarão por um curso de formação em gestão. Não somente aqueles que estão na área MEI, mas principalmente os nossos superintendentes, que são os representantes do Ministério nos seus devidos estados. Em relação a outros sistemas de tecnologia, nós estamos implantando em 2016 o sistema de telefonia VoIP, com o objetivo de gerar uma economia na ordem de 1.800.000, uma vez que o investimento é na ordem de 5.565.000, e após implementado, nós vamos pagar esse investimento em 3 anos, gerando uma economia permanente no que tange à área de telefonia e também na área de comunicação com as nossas regionais. Outra tecnologia, outro processo de modernização que nós estamos avançando é que nós encontramos um mapa com um parque de impressoras de 3.600 defasadas, precisando ser trocadas porque já tem mais de 5 anos de uso, gerando aí um custo ano de quase 5 milhões de reais, com impressão, pessoal, toner, papel, e nós vamos agora terceirizar esses serviços para que a gente possa ter controle, monitoramento e transparência. Recebemos o mapa também com grande acervo de passivo documental. Estamos implantando um sistema de digitalização de documentos, onde nós queremos fazer que toda a parte da inteligência do mapa se transforme num arquivo eletrônico. Hoje nós temos 3 prédios no Brasil somente para guardar papel. É um histórico que isso vem, a cada ano, isso vem acumulando esse passivo. É um grande projeto que a ministra vai lançar, todo o estudo que está sendo feito da nova governança das superintendências no Brasil.
Hoje, vocês percebem aí no mapa a grande concentração de unidades regionais do mapa, esparramado em todos os estados, de forma desorganizada e sem um critério de construção. Vocês podem perceber nesses círculos vermelhos que, às vezes, nós temos unidades regionais a 30 quilômetros de distância e podemos perceber que uma nova fronteira agrícola que surge para outros estados estão totalmente descobertas. Fizemos um estudo em relação ao valor bruto da produção, em a quantidade de estabelecimentos que nós visitamos e atendemos pelo Brasil, a quantidade de prédio hoje que é unidade própria do Ministério e aqueles que são alugados, e o raio de distância em que um fiscal tem que fazer o seu atendimento em relação à defesa agropecuária. Hoje, nós temos 93 unidades regionais distribuídas no Estado, gerando um custo operacional na ordem de R$ 73 milhões, com unidades técnicas regionais. Regionais. Com esse estudo que nós estamos fazendo, revendo a questão da localização, para que a gente tenha uma cobertura total no Brasil, a nossa meta é reduzir em 59% dessas unidades em alguns estados e ampliando 14%. O custo dessa redução gera uma economia de 43 milhões e a de ampliação 11 milhões e 200, gerando uma economia real na ordem de 31 milhões ano. Os estados que serão implantadas as novas unidades é o estado de Alagoas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Tocantins. Outro grande desafio, hoje nós temos uma frota de 2.500 automóveis. Somente 800 estão em condição de uso e 1.000 estão desaparecidos. Estamos fazendo uma auditoria em cima desse processo e o nosso objetivo é reduzir essa frota em mais de 70%, terceirizando esse serviço, aperfeiçoando para que a gente possa ter controle e monitoramento. Hoje, o custo anual desse serviço é na ordem de 10 milhões de reais e, terceirizando, nós vamos atender o aluguel, motorista e manutenção, reduzindo aí em 60%. Pequenas medidas de gestão que estão fazendo a diferença no processo da nossa modernização. Com a questão da implantação do sistema eletrônico, nós identificamos que o mapa hoje tem 15 protocolos, que hoje são supridos por 230 funcionários, somente para mobilizar papel, atender pessoas e fazer o trâmite da logística. Com a unificação dos nossos protocolos, vai facilitar o acesso a toda a parte documental dos nossos clientes, vamos otimizar tempo pessoal e material, gerando uma economia na ordem de 80% da força de trabalho nos protocolos. Hoje nós temos os contínuos, que estão ali somente para tramitar documento. Outro grande desafio é o nosso projeto de venda de imóveis. O Ministério e as suas vinculadas no Brasil têm 960 imóveis espalhados no Brasil. Fizemos um levantamento sobre a capacidade de uso e identificamos que tem 130 imóveis do Ministério e entidades vinculadas que estão à disposição da União. Isso, além de gerar uma receita na ordem de 1,5 bilhão, o objetivo da nossa ministra é fazer com que essa receita seja revertida para o investimento no projeto Embrapa-TEP, no qual ela citou no início da sua fala. Um grande desafio foi também organizar a nossa casa em relação ao período e à produtividade do trabalho dos nossos servidores. Hoje, toda a nossa folha de ponto é feita de forma manual e tem um custo ano na ordem de 3 milhões de reais. Estamos implantando o ponto eletrônico. Ele vem melhorar a parte da rotina operacional, gerar transparência e também para que a gente possa melhorar a nossa meritocracia e ver a produtividade, de fato, do colaborador que tem atuado conforme a carga horária estabelecida. Hoje, nós temos 11 mil servidores no Brasil. O ponto vai ser aplicado não somente na sede, mas também em todas as regionais dos estados. Com a implantação do ponto eletrônico, nós vamos gerar uma economia na ordem de 3 milhões de reais, pois o investimento que já foi licitado ficou na ordem de 1,5 milhão.
Com toda essa proposta de gestão e algumas que ainda não foram colocadas aí, nós pretendemos aí reduzir, na verdade, evitar 52 milhões, economizar 114 milhões e, com isso, poder fazer um investimento na ordem de 52 milhões de reais. Esses são alguns dos resultados da gestão da ministra Cátia Abreu e temos isso estabelecido como meta de alcance para 2016. Eu faço o meu agradecimento aqui e agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês e poder apresentar as nossas metas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mila. Com a palavra, ministra. O secretário Rangel, que é o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Luiz Rangel. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Queria enaltecer o trabalho não só de hoje, dessa comissão, mas de todas as comissões que eu tive presença aqui, de todos os senadores. Tem sido muito de alto nível essa troca de informações da defesa agropecuária com os senhores, ideias realmente boas para que a gente possa implementar a defesa agropecuária. As metas da defesa agropecuária elas estão definidas, já foram apresentadas nessa comissão, voltadas principalmente ao que nós estamos chamando de Plano de Defesa Agropecuária, que foi lançado no dia 5 de maio de 2015 pela ministra Cátia Abreu e a presidente Dilma. Contextualizar a defesa agropecuária em 10 minutos é um assunto complexo, mas esse mapa me ajuda a dar uma noção do tamanho do perigo que nós estamos cercados pelos países em que nós fazemos trocas comerciais. Existem diversas pragas nos circundando em fronteiras, existem diversas pragas que estão sediadas em países, porque a gente tem um aquecimento de comércio, e a grande missão da defesa agropecuária, então, é estabelecer a proteção das nossas lavouras e da nossa pecuária em função dessas pragas exóticas ou pragas quarentenárias que nós não temos no Brasil. Esse é apenas um exemplo. A gente precisa classificar bem essas pragas. Só na área vegetal, por exemplo, são mais de 450 pragas quarentenárias, que nós precisamos nos proteger, e além de dezenas de doenças exóticas dos animais, que também nós precisamos estar cuidando desse processo. Junto com a Embrapa, através de um processo de integração de inteligência, da Embrapa do Dr. Evaristo, que fica em Campinas, nós conseguimos mapear os principais pontos de risco nas nossas fronteiras e, assim, desenvolver projetos técnicos específicos para a proteção dessas áreas. Vocês podem notar, por exemplo, todos esses pontos em roxo são as áreas de maior vulnerabilidade na entrada no trânsito, seja ele regular ou, no pior das hipóteses, irregular de material agropecuário. Isso denota um esforço e investimento do Ministério da Agricultura não apenas em estrutura física para tentar coibir esses descaminhos, e sim em inteligência para poder criar uma área tampão, juntamente com os estados que são fronteiriços, para evitar, então, esses riscos à agropecuária nacional. Nós nunca tivemos uma relação tão profícua como temos hoje com a Embrapa, exatamente para poder trocar as experiências em defesa agropecuária e as nossas missões com a inteligência que a Embrapa tem em termos de estrutura e pesquisa agropecuária. O Plano de Defesa Agropecuária, lançado em 2015, já teve seus principais, alguns efeitos já sentidos em 2015. Nós já reestruturamos as áreas da defesa agropecuária num dos eixos que nós consideramos os mais importantes, que é a desburocratização e a modernização do processo de gestão, alinhado com o que a nossa secretária executiva colocou. Então, nós já desenvolvemos a plataforma de gestão agropecuária com novas funcionalidades. Até o meio desse ano, a área vegetal vai estar incluída dentro da plataforma, o que é uma grande vantagem. Nós já temos projetos em andamento para informatização de processos de registro, o que vai encurtar significativamente, no pior dos cenários, em 40% a menos o tempo de registro de algumas substâncias, seja de medicamentos veterinários, sejam de agrotóxicos, que são temas muito importantes da nossa área. E nós já desenvolvemos a publicação de boas práticas regulatórias no âmbito da Secretaria e estamos elaborando normas específicas para reduzir a burocracia, como, por exemplo, o que foi lançado na semana passada, o decreto que modifica o processo de aprovação de rotulagem de produtos de origem animal. Dentro do conhecimento e suporte estratégico, uma das coisas que nós já internalizamos é o conceito de inteligência e investigação. Modelos que hoje são bem utilizados pelos Estados Unidos e pela Europa estão sendo implementados dentro da defesa agropecuária em conexão com as nossas outras empresas do Ministério, como a Embrapa e a Conab, para poder aumentar a nossa capacidade de resposta a esse processo. Projetos e programas técnicos já lançados e outros que a gente vai mostrar agora como desafios para 2016.
As metas para 2016, então, continuando no eixo modernização de burocratização, temos que mapear esses macroprocessos todos dentro das áreas de competência da Secretaria para que a gente possa, então, avançar na informatização com eficiência. Então, esse nosso desafio vai acontecer durante o ano de 2016, com prazo para automação de todos os processos no final do ano. Lembrando que uma das grandes inovações que o Ministério implementou ainda em 2016 é a migração para o sistema eletrônico total dos documentos, como citou a nossa secretária executiva. Isso foi um avanço gigantesco nos processos de trabalho, com grande transparência. Hoje, o interessado pode acompanhar o seu processo, o tempo em que ele levou dentro do Ministério da Agricultura em cada uma das etapas para poder fazer o acompanhamento do resultado que ele deseja. Essa implementação do Sistema Brasileiro de Emergências, nós precisamos reagir a tempo e a hora para aquelas ameaças que nós identificamos. Essas pragas, em função do trânsito desses produtos agropecuários, têm o risco de entrar. Nós trabalhamos com essa premissa de avaliação do risco e temos que estar prontos para reagir rapidamente a esses contratempos, a essas eventualidades. Essas implementações das novas funcionalidades, então, como eu comentei, da PGA, na integração da área vegetal até julho, e outras funcionalidades, porque a plataforma de gestão agropecuária tem uma grande missão: integrar os sistemas que já existem da defesa agropecuária, né? Nós temos mais de 64 sistemas interagindo e tentando oferecer velocidade ao processo, e nós precisamos dar essa visão para o interessado, através da plataforma de gestão agropecuária, através de senha e login. O interessado vai poder entrar na plataforma e ter informações detalhadas sobre os seus processos. O marco regulatório é um fator, talvez, dos grandes desafios da nossa gestão do Plano de Defesa Agropecuária, e vai contar muito com a ajuda dos senhores, porque o nosso marco regulatório é bem anacrônico, ele remonta desde 1934 até a década passada, e ele trata de maneira diversa dos temas de defesa agropecuária. Então, é preciso fazer um grande seminário interno no Ministério da Agricultura para oferecer uma proposta ao Congresso Nacional em função desse salto que a defesa agropecuária precisa dar para avançar na agropecuária do país. Algumas agendas regulatórias para 2016 envolvem, porque estamos comemorando os 100 anos do Sistema de Inspeção Federal esse ano, envolvem principalmente a questão do RISPO-A, do Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e nós temos uma agenda regulatória para o ano de 2016 que vai, inclusive, tentar integrar, propor a integração do selo do Sistema de Inspeção também para a área vegetal. No conhecimento do suporte estratégico, nós temos, então, esse conceito de inteligência integrado no processo de defesa agropecuária, e o grande projeto, que é o emblema, o reflexo desse projeto, é a instalação do chamado Parque Tecnológico em Defesa Agropecuária, que vai acontecer no Lanagro de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Um laboratório de alto nível que nós temos no Brasil, reconhecido internacionalmente, com grande área para poder crescer e integrar as áreas de pesquisa agropecuária, através da Embrapa, dos órgãos de defesa, dos órgãos federais envolvidos na agropecuária, e principalmente ser referência internacional em defesa agropecuária. Poder oferecer, por exemplo, um centro tecnológico para que o Panaftosa, que hoje trabalha no Rio de Janeiro, tenha oportunidade de ganhar outros espaços dentro das Américas. Esses são alguns exemplos de projetos técnicos que nós estamos desenvolvendo, alguns já lançados, outros em lançamento. E o grande diferencial desses projetos técnicos é a gente estar assessorado de métricas de eficiência de projetos. Nós temos programas a serem lançados com as métricas do mais alto nível de projetos, com começo, meio, fim, metas definidas e prazos a serem cumpridos. Isso vai atribuir não mais o lançamento de um programa sem entregas à sociedade, mas sim projetos que vão poder, no final do seu encaminhamento inicial, dar o que a sociedade espera nesse projeto. Como comentado inicialmente pelo senador Caiado, eu queria aqui fazer de antemão um agradecimento pela oportunidade que a audiência pública da semana passada deu de trazer luz a esse assunto. O Ministério da Agricultura tem uma grande experiência no combate de doenças, como, por exemplo, a febre aftosa, a peste suína clássica e pragas das áreas vegetais, e, de certa forma, precisa absorver esses conceitos científicos e, principalmente, o debate de alto nível com acadêmicos e a sociedade para poder avançar na questão que nós estamos chamando agora de Programa Nacional
Internacional de Combate às Doenças dos Equídeos. O tema do mormo é um tema que ganhou notoriedade, mas a gente precisa olhar a produção de equídeos de uma maneira mais coletiva. Então, nós estamos com essas premissas. Temos um laboratório de alto nível já em Pernambuco, reconhecido internacionalmente, equivalente ao laboratório da Alemanha, e em dezembro foi reconhecido, então nós já podemos operar com esses laboratórios e temos a pretensão de trazer o Panaftosa com seu conhecimento para a produção dos kits para diagnóstico dessa enfermidade. Isso é uma atenção especial que nós estamos dando a esse tema e queria deixar claro que o Ministério da Agricultura então vai, a partir de agora, com o meu acompanhamento pessoal, dar uma atenção especial a esse projeto, acatando, obviamente, essas sugestões que o senador Caiado fez inicialmente. Sustentabilidade institucional financeira é um dos temas mais críticos que a gente precisa trabalhar. Previsibilidade, o senador Moca já nos cobrou da última vez que eu estive aqui, a questão da gente poder ter um horizonte de previsibilidade financeira. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério do Planejamento para que a gente possa restabelecer alguns projetos de taxas, né, para poder sustentar as principais ações do Ministério da Agricultura. Isso tudo vai ser feito com o que nós estamos chamando de ampla discussão com o setor privado, com impacto mínimo, né, para que a defesa agropecuária possa se sustentar a longo prazo, sustentar não só as suas atividades diretas, mas os estados, né, através dos repasses de recursos. Nós temos que melhorar os projetos de convênio e também sustentar as nossas responsabilidades internacionais, como a OIS, a IPV, COSAB e CVP. Por último, mas não menos importante, só para encerrar, nós temos, então, um processo de monitoramento e avaliação, porque se a gente não sabe onde está, não sabe para onde vai, nós queremos monitorar para e passo todos os indicadores da defesa agropecuária para que a gente possa, de fato, fazer as entregas que esse plano de defesa agropecuária quer fazer para a sociedade. E aí contamos não só com a colaboração do Senado, mas com a cobrança do Senado em prol desses indicadores. Era isso. Obrigado, doutor Luiz Rangel. Agora, secretário André Nassar. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar a senadora Ana Amélia, o senador Flecha Ribeiro, o senador Caiado, o senador Moca, o senador Donizete. É um prazer estar aqui, enaltecer o trabalho da comissão. É muito importante para a gente submeter os nossos trabalhos à avaliação das senhoras e dos senhores. Vou falar rapidamente da política agrícola e detalhar um pouquinho mais no seguro, que eu entendo, que a gente entende que é um tema de grande relevância, né, que todos têm interesse em conhecer. Então, a primeira, as nossas metas, nós organizamos as metas para o primeiro semestre desse ano, esse conjunto aí de prioridades. Eu vou detalhar cada um deles, alguns eu vou falar mais rapidamente por conta do tempo, para não tomar muito tempo. A primeira coisa é o Plano Safra. A gente está no meio do trabalho de formulação do Plano Safra. Hoje, por exemplo, já vai ter uma discussão, a gente tem já tido discussões internas com o governo e também no contexto com parlamentares também. Então, a gente está consultando as entidades. As três coisas mais importantes no Plano Safra esse ano, na nossa leitura: primeiro é a diversificação de fontes. É um ano muito importante, a gente precisa alavancar principalmente a LCA, a letra de crédito do agronegócio, e também o CRA, com toda a nossa estratégia de permitir a indexação do CRA em dólar, e para isso nós vamos precisar de mais do Congresso. Já está muito avançada essa discussão, e o objetivo do CRA em dólar é justamente captar recurso externo de investidores internacionais a custo muito mais baixo, que tem interesse em investir no Brasil, e sendo o CRA indexado em dólar, ele não corre o risco cambial, que é hoje uma variável muito relevante que afugenta ou, digamos, reduz o apetite dos investidores. E claro que esse é um CRA em dólar que vai ser lastreado em CPRs, e as CPRs são todas também indexadas em dólar, porque são produtos cotados em bolsa. Então a gente faz uma amarração bem feitinha entre quem está investindo e quem está emitindo o título que lastreia aquele papel de investimento. A segunda coisa é a segmentação. Então tem uma discussão relevante sobre taxa de juros, limites e volume de recursos. Claro que menor taxa de juros, menos volume de recursos, maior taxa de juros, mais volume de recursos. A gente sabe que é necessário aumentar os limites, porque os limites hoje são pequenos, tem muitos produtores que estão pegando dentro do seu limite algo pequeno, perto da necessidade de custeio dele.
Nos investimentos, a gente está fazendo uma revisão, tem muita coisa nova, tem coisa importante no Modern Frota, tem coisa importante para cultivos protegidos, que nós estamos trabalhando para delinear uma linha. Tem melhorias no ABC que a gente precisa fazer, fortalecer o Modern Infra, que é toda a área de irrigação. Então, a gente está propondo novos parâmetros na irrigação para alavancar esses mais investimentos. Então, tem toda uma revisão nos programas de investimento que nós estamos trabalhando e comercialização, buscar aumento de recursos. Gestão de risco. Então, a gente está evitando, a gente está migrando o conceito do seguro rural para o conceito de gestão de risco. Isso vai aparecer na lei plurianual. Já vou detalhar como vai ser o programa de seguro esse ano, mas as duas novidades importantes é criar o cadastro de produtores, que vai nos permitir ter informação primária do dado de produtividade do produtor, e a partir desse dado a gente vai conseguir calcular o risco, e o Ministério é que vai dar a referência de qual é o risco para as seguradoras cobrarem os prêmios, porque hoje as seguradoras fazem isso, e é muito importante que o Ministério traga essa inteligência para cá, porque aí a gente gera mais competição e reduz os prêmios de risco para os produtores. E vamos seguir a estratégia da negociação coletiva na soja, que funcionou muito bem, que são carteiras de produtores. Ficou claro no ano passado que essas carteiras tiveram prêmios de risco menor do que aqueles produtores que foram diretamente falar com as seguradoras, sozinhos, porque são grupos de produtores de, no mínimo, 500 produtores. Bom, o seguro rural, então, rapidamente, né? Em 2014, nós tivemos 693 milhões, isso já considerando o orçamento de 2015, que foi utilizado para pagar apólices de 2014. Por isso que o orçamento de 282 milhões em 2015 ele é bem menor que 14, porque houve esse remanejamento. Em 2014, a percentual de subvenção variava de 40% a 70%, nós protegemos quase 10 milhões de hectares e quase 120 mil apólices. Em 2015, com o menor orçamento, mantidos os parâmetros de subvenção, foram quase 3 milhões de hectares e 40 mil apólices. 2016, tivemos um orçamento aprovado de 741 milhões. Aqui eu queria mencionar o seguinte, quer dizer, o seguro, nós fizemos toda uma análise para definir quais são as metas do seguro. A primeira coisa que dos 57 milhões de hectares de lavouras anuais que tem no Brasil, 31 milhões são lavouras que a gente considera de maior risco. Ou seja, a gente fez uma análise de variabilidade histórica do risco, então a gente sabe que o seguro deveria ser capaz de cobrir 31 milhões dos 57 milhões de lavouras anuais que nós temos. Além disso, um outro objetivo importante é que o seguro seja capaz de cobrir todo o custeio a juros controlados. Então, se nós pegarmos hoje o custeio a juros controlados de lavoura é ao redor de 40 bilhões. 8 lavouras representam 90% desse custeio, ou seja, soja, milho, cana, café, trigo, algodão e arroz. Essas 8 lavouras e frutas, essas 8 lavouras juntos, considerando frutas uma lavoura, eles pegam ao redor de 90% do custeio todo. Senador Ferraço, mencionei os demais senadores, bom dia. Então, o que acontece? Quer dizer, para assegurar 89% do custeio, que são essas 8 lavouras, nós precisamos de um orçamento de seguro de 1 bilhão e 100, com aqueles novos parâmetros de subvenção variando entre 35% e 45%. Então, reduzimos a porcentagem, mas ao reduzirmos a subvenção, a gente protege muito mais área. Então, com um orçamento de 1 bilhão e 100, nós seríamos capazes de proteger 90% do custeio. Ou seja, o objetivo do seguro é buscar um orçamento de 1 bilhão e 100, desculpa, porque com isso nós seguramos futuro, exatamente, porque com isso nós seguramos praticamente todo o custeio no Brasil, que é o objetivo que a gente entende dos agricultores brasileiros. Olhando, então, o que nós temos para 2016, após o contingenciamento, nós temos 400 milhões, com porcentagem de subvenção variando entre 35% e 45%, apenas para o trigo, que é uma lavoura de alto risco, nós alteramos isso para 55%. Com isso, nós vamos proteger quase 6 milhões de hectares e 79 mil apólices, distribuídos da seguinte forma. Isso nós acabamos de aprovar, estamos divulgando hoje aqui
para os senhores e para as senhoras. Lavouras de inverno, 158 milhões. Dentro de lavouras de inverno é trigo e milho safrinha, principalmente. Soja, negociação coletiva, que são aquelas carteiras que eu mencionei. Frutas, 80 milhões. Grãos de verão, 110 e demais, 20 milhões. O que é importante entender, tanto em lavouras de inverno quanto em frutas? Nós dimensionamos a subvenção para que, tanto em lavouras de inverno quanto em frutas, o nível de proteção seja equivalente em termos de apólices e área, igualzinho a 2014, que foi o recorde de proteção que o seguro ofereceu. Então, com os 400 milhões, nós estamos maximizando a proteção naquelas lavouras de maior risco, lavouras de inverno e frutas, que são as lavouras que precisam de mais do seguro e que hoje têm um elevado nível de cobertura. Além disso, hoje nós estamos antecipando, estamos anunciando hoje aqui, em primeira mão aqui na comissão. Porque tradicionalmente o seguro agrícola é anunciado sempre em junho, quando os produtores já plantaram muitas lavouras. Então, o fato de nós anteciparmos agora, esse mês, quando inicia o plantio do trigo, e nós estamos no meio da safrinha, dá mais segurança aos produtores. É verdade, ministro. Obrigado. Bom, outra mudança importante é o zoneamento, que a gente está batizando ele de RISC-TEC. Basicamente, primeiro nós criamos todo um consórcio junto com a Embrapa para fazer todos os estudos que têm que ser feitos, mas o importante é que o zoneamento agora, nós estamos migrando ele para um conceito que ele diz se o município é apto ou não, nós vamos migrar para um conceito de risco, ou seja, nós vamos dizer, para plantar soja naquele município, naquela janela de plantio, o risco é de tantos %. E o banco e os produtores aqui vão se entender, o Ministério não vai mais dizer se o município é apto ou não, a gente vai indicar qual é o risco. E isso é muito importante, porque um grande problema hoje do zoneamento é que o zoneamento diz que o município não é apto e tem o produto lá, tem a lavoura lá. E isso gera um impeditivo grande para o produtor tomar o custeio. E a gente vai resolver isso colocando o nível de risco. Bom, vou andar mais rápido que o tempo já acabou. Funcafé tem algumas linhas importantes. O importante do Funcafé é que nós estamos trabalhando para antecipar a divulgação das linhas, porque normalmente isso é publicado junto com o Plano Safra, e a lavoura do café, como todos sabem, o grosso da colheita é maio, junho e julho. Então é muito importante que o Funcafé seja antecipado em termos de calendário. A lei plurianual, a ministra já mencionou, né? A gente dividiu ela em 3 pernas, que é a formulação do conteúdo, o processo de consultas e o desenho do orçamento dessa lei. A lei, não dá para a gente entrar no detalhe agora, mas a lei vai consolidar a PGPM, Seguro Rural, Proagro, Fundo de Catástrofe e a lei de política agrícola que existe hoje. Então, nós vamos colocar tudo isso dentro do conceito de gestão de risco e aí vira um bolso só, que o governo vai usar o seu dinheiro para proteger a renda do produtor em todas aquelas modalidades, e não como coisas diferentes que são hoje, de forma integrada. Para isso, a gente vai ter que criar novos instrumentos e tem as metas de cobertura. Quanto do custeio a gente quer proteger? Quanto da renda do produtor a gente quer proteger? Tudo isso são parâmetros muito importantes. O processo, foi criada uma Câmara Técnica de Experts no Ministério, tem o grupo de notáveis que a ministra mencionou, tem todo o trabalho junto à frente parlamentar, quer dizer, tem que ser par e passo isso, com as entidades, sem dúvida, e com a meta de enviar ao Congresso Nacional no início de agosto. Nós estamos quase terminando a primeira minuta do Ministério, com essa minuta na mão a gente vai iniciar as consultas. E, claro, o orçamento dela, porque nós temos que pensar num orçamento que é plurianual, quer dizer, não faz mais sentido pensar num orçamento que é anual e todo ano tem que negociá-lo. Vou andar mais rápido, aqui tem um conjunto de estudos econômicos, não vou detalhar os estudos, mas principalmente aquilo que está dando base para a formulação do Plano Safra, que é olhar o custeio, olhar o funding do custeio, olhar o custo de equalização. Isso hoje, para os senhores entenderem, essa inteligência ela ainda não está no Ministério da Agricultura, a gente está trazendo para dentro do Ministério da Agricultura. Bom, todas as outras áreas aí, uma que eu quero chamar a atenção, meu tempo acabou, só queria
chamar a atenção do sistema automático para quantificação de perdas, que nós já estamos em entendimento com o IMET, com a Conab e com a Embrapa, que é para antecipar quando ocorrem perdas climáticas, a gente já saber a perda antes dos levantamentos da Conab. Bom, deixa eu andar, tem a parte de logística, com enfoque no escoamento da safra, a parte de infraestrutura, olhando irrigação, armazenagem em nível de fazenda, eletrificação rural para dar suporte ao Plano Nacional de Irrigação, a parte de sustentabilidade, principalmente a questão de licenciamento ambiental, está em discussão dentro do governo a mudança da regulamentação de licenciamento ambiental. Nós estamos trabalhando para que todas as atividades agrícolas, pecuárias e floresta seja excluído do licenciamento ambiental no nível federal. Daí a gente passa, e tem uma boa chance da gente conseguir isso, e daí a gente passa para um diálogo com os governos estaduais para harmonizar essas regras. Então nós estamos trabalhando forte nisso, é um grupo integrado dentro do Ministério, várias secretarias. E o Plano Nacional de Florestas Plantadas, que nós temos, cabe ao Ministério definir e implantar com estratégias de longo prazo para o setor. Muito obrigado. Secretário André Nassar, aquele valor para o seguro já foi limitado ao contingenciado, aos 400 milhões contingenciado. Ali só apenas o senhor citou várias siglas. Quando eu digo sempre que nós estamos ao vivo, então as pessoas têm uma série de siglas, uma delas